Uma campanha lançada no dia 24 de abril pretende conscientizar a população e reforçar a importância das denúncias daqueles que depredam os ônibus. É sobre este assunto, Adriana, que nós vamos conversar a partir de agora com o presidente da SP Urbanos, o senhor Francisco Cristóvão, que está conosco aqui em nosso estúdio. Lembrando que a SP Urbanos é o sindicato das empresas de transporte coletivo urbano de passageiros aqui em São Paulo. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Tudo bem? Vamos começar pensando no seguinte: quantos ônibus efetivamente foram queimados ou depredados na cidade de São Paulo? Por que existe essa distinção? Vou começar então fazendo uma análise do que aconteceu o ano passado para a gente ver que essa situação ela se torna cada vez mais grave. O ano passado nós tivemos cerca de 53 ônibus. Exatamente 53 ônibus incendiados, tivemos quase 500 depredados ou vandalizados. Nesse primeiro quadrimestre de 2014, nós já estamos com 59 ônibus incendiados das empresas concessionárias, que são as empresas ligadas ao nosso sindicato, e quase 2 centenas de veículos vandalizados e depredados. Ou seja, um número muito maior do que o ano passado todo. Muito maior do que o ano passado. E isso foi a grande motivação que nós tivemos para poder fazer essa campanha e tentar buscar o apoio da população, né, somando esforços conosco e mais as entidades representativas do setor todo. Pela primeira vez, nós somamos, né, os esforços do SP Urbanos, que, como eu já disse, representa as empresas concessionárias que operam o transporte coletivo por ônibus na cidade de São Paulo, com a FECOTRANSP, que representa a federação, é a Federação das Cooperativas, né, representando os permissionários, e ainda temos o Consórcio Metropolitano de Transporte, que congrega as empresas que operam o sistema intermunicipal de ônibus. Então, nós juntamos tudo isso aí para patrocinar uma campanha que tem como objetivo conscientizar a população. O mote da campanha é: o ônibus queimado não leva a lugar nenhum, e a recomendação final é de que a população, assim que souber de qualquer manifestação pró ou a favor de qualquer assunto, que nos auxilie informando a polícia o mais rápido possível se há rumores, se há qualquer indício de colocar fogo em ônibus. Para você que está conosco, no ano passado foram 53 ônibus queimados em toda a cidade de São Paulo durante todo o ano. Nos 365 dias do ano passado, 53 ônibus. Só no primeiro quadrimestre deste ano, 59. Ou seja, mantida essa média, se a gente tivesse essa média por quadrimestre, você teria um crescimento de mais de 300% no volume de ônibus incendiários em São Paulo. Pois é. Que prejuízo no horizonte se enxerga? Olha, veja só, nós estamos estimando, porque quando se põe fogo no ônibus, ele tem que ser substituído por um veículo novo. Não se consegue substituir, né, um ônibus de 4, 5 anos de utilização, de vida útil, por outro de mesma vida útil. Então, nós temos que encomendar, as empresas têm que encomendar um chassi novo, encaminhar para a encarroçadora, esse veículo tem que ser encarroçado, equipado com toda a tecnologia que é exigida pela SP Trans, que, diga-se de passagem, é muito exigente na questão de especificação técnica dos veículos, que depois são destinados a fazer o deslocamento da população da cidade de São Paulo. Por todas essas razões, nós levamos aí de 4 a 5 meses para repor esse veículo. O montante, quer dizer, se for um veículo convencional, ele está na ordem de 350 a 400 mil reais, podendo chegar, no caso de um biarticulado, a mais de R$1 milhão. Então, o preço médio que nós estamos considerando é na faixa de R$500 mil. E prejuízo para a empresa e para a população. Eu diria que prejuízo material para a empresa, porque esses veículos não têm seguro, as empresas arcam no primeiro momento com o prejuízo e depois vão buscar os seus ressarcimentos via ações judiciais contra o Estado, mas o grande prejudicado é o usuário, é a população que fica sem o ônibus durante todo esse período que ela tem que esperar até que o veículo seja reposto. Eu vou pedir um minuto para o senhor e a gente vai exibir o comercial dessa campanha. Obviamente que não tem nenhuma toada, nem nenhuma prerrogativa comercial nisso que nós vamos mostrar agora, mas uma questão que remete à lógica da responsabilidade, da cidadania e da distinção entre o público e o privado. Vamos ver como é que é o comercial dessa campanha que leva o mote de ônibus queimado não leva a lugar nenhum. Dá licença. Obrigada. Ônibus queimado não leva a lugar nenhum. Pense, combata, preserve, denuncie. Ligue 181.
E aí aquilo que a gente estava falando, né, Francisco? O maior prejudicado é o usuário. Exatamente. Agora, por que isso vem acontecendo e a que o senhor atribui o aumento este ano, Francisco? Bom, primeiro houve uma banalização. Vocês iniciaram o jornal hoje anunciando que se colocou fogo em 11 veículos, né, automóveis, no pátio de uma delegacia de polícia. Na área de carros apreendidos. Pois é, veja só, a que ponto nós chegamos. A ousadia, né? A que ponto nós chegamos. Nós, depois de analisarmos caso a caso lá no sindicato, constatamos o seguinte: a motivação, ela visa dar visibilidade à causa e notoriedade ao autor. Então, se coloca fogo em ônibus, porque se eu estiver fazendo uma manifestação pró ou contra, o que quer que seja, eu não vou para as primeiras páginas dos jornais, não vou para os telejornais de final de tarde, se eu não colocar fogo no ônibus. Coloquei fogo no ônibus, eu recebo uma cobertura sobre o tema, né, da minha manifestação que eu não receberia. E outra coisa é que a gente sabe que na extrema periferia, onde se situa, certo, um nível maior de incidência de bandidagem, lá o bandido busca notoriedade, o reconhecimento por parte daquela comunidade de que ele é um pseudo-líder, mas ele né, é capaz de fazer praticar esse ato de selvageria, eu diria. Né? Sim, então, mas aí o senhor concorda conosco que naquilo que o senhor diz em relação à imprensa, o papel da imprensa é cobrir um caso como esse. Não tem como fugir disso. Por mais que remeta à lógica da notoriedade e da consagração do heroísmo do queimar o ônibus na periferia. Sem sombra de dúvida. E isso é que nos fez solicitar à polícia, né, temos trabalhado em conjunto com a polícia, passando informações o mais rápido possível, que a polícia também desse notoriedade e visibilidade às suas ações. Aí nós temos, na verdade, um certo equilíbrio. Para você ter uma ideia, depois que nós lançamos a campanha, a polícia veio a público e disse que 85 cidadãos foram presos porque incendiaram um ônibus, e desses 85, tirando os menores que foram encaminhados para a Fundação Casa, 45 já respondem a inquérito, já foram indiciados por algum crime. Esse comercial que a gente acabou de ver, ele tem uma toada, ele tem um tom de poesia do caos. Exato. Né? Busca-se, com essa ambientação da poesia do caos, a todo o cenário agradável do enredo do transporte público, que também tem lá a sua representação no comercial, mas em determinado momento no comercial, a ideia de que tudo aquilo acontece num ônibus queimado. Exatamente. Né? Exatamente. E aí? A ideia foi essa. Eu acho que a agência, a RAI-MP, foi muito feliz em captar, né, esse mote, né, de que o grande prejudicado é a população, de que se nós não somarmos os esforços com aqueles que estão diretamente afetados pelo prejuízo provocado pelo incêndio do ônibus, né, nós vamos ficar, certo, rodando, né, e não saímos do mesmo lugar. Então estamos nos aproximando cada vez mais das polícias para que haja, né, um esforço de contenção dessa selvageria, a população nos ajudando a passar a informação o mais rápido possível para que a polícia possa atuar e que a gente possa desenvolver o nosso papel, que é transportar, fazer o deslocamento da população da melhor maneira possível. Sim. A população pode ajudar ligando no... A população esse é o 181. final, é a mensagem final da campanha. Inclusive, diz que 181 não precisa se identificar, isso é extremamente importante. Quer dizer, tão logo qualquer cidadão saiba, ouviu dizer lá no bairro, né, no barzinho da periferia, sabe? Pegue o 181, ligue para a polícia e diga, olha... Denuncie. Denuncie. É extremamente importante fazer essa informação chegar o mais rápido possível ao conhecimento da polícia para que eles possam atuar também de maneira efetiva e eficaz. Assunto de grande importância, de grande relevância pública, esbarra na fronteira entre o público e o privado, entre responsabilidade e cidadania. Eu queria agradecer ao senhor Francisco, pela entrevista conosco aqui, pela presença em nossos estúdios e dizer que nós vamos voltar a falar sobre esse assunto em outra perspectiva. Sem dúvida, estamos à disposição e temos o maior interesse em vir debater essas questões todas aqui com vocês.